do CID, eu sou a Isa. E eu sou o João. Eu quero fazer um convite para vocês. Fechem os olhos um pouquinho. Orem assim, ó. Papai, eu quero te adorar neste momento. Receba a nossa adoração, porque tu és o único que merece o nosso louvor. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Fala, galerinha do CID! Tudo bem com vocês? Eu sou o tio Murilo. E eu sou o tio Gá. E hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre a história da Arca de Noé. Vou lá buscar o Tobias e eu já volto. Aí você começa aí a falar sobre a Arca de Noé, tá bom? Tá bom, sem problema. Para a gente poder começar essa aula, a gente vai ter que voltar um pouco na aula antes dessa. No final daquela aula, se vocês lembrarem, as professoras falaram sobre que a nação, que os povos ainda tinham continuado indo contra o Senhor e pecando contra o Senhor.
Então, nessa aula, a gente vai ver como o Senhor resolveu a situação, como ele trouxe justiça sobre as nações. E é muito interessante notar que a história de Noé é sobre a justiça de Deus sobre os povos, sobre como ele achou um homem justo e como ele utilizou esse homem justo para continuar a sua criação. Então nós vemos que Deus, ele chamou Noé e disse a ele: construa uma arca e que eu levarei os meus animais até você. Então Noé começou um tempo de uma construção de uma arca. Uma arca é como se fosse um navio, como se fosse um barco. E então ele começou a construir essa arca. E muitos achavam estranho, muitos chamavam ele de louco. Mas ele construiu essa arca porque ele sabia que o Senhor estava mandando ele. E durante esse tempo dessa construção dessa arca, Deus estava erguendo a sua justiça sobre o povo. Mas é muito interessante que quando choveu, quando houve o dilúvio, muitos animais foram chamados para entrar dentro da arca. E aqui hoje a gente está com o Tobias. Então hoje, para contar essa história, a gente achou um tataraneto de um dos leões que entrou na arca. O nome dele é Tobias. Pode entrar, Tobias. Oi, Murilo, tudo bem? Oi, Tobias, tudo bem? Peraí, Tobias, cadê o Gabriel? O Gabriel ele teve que sair, mas ele disse que já volta. Tá bom, então. Então a gente vai continuar sem ele, pode ser? Pode ser? Ok, então. Pode contar pra mim como que seu avô foi parar na arca? Ele me conta que um Deus chamou um tal de Noé. Sabe quem é Noé? Sei quem é, não é? Então, um tal de Noé para construir uma arca. Ele disse que Deus falou para ele construir essa arca e levou mais de 100 anos. 100 anos. É muito tempo, 100 né, anos. Murilo? É muito tempo. Então ele construiu essa arca e Deus falou para chamar os animais, né? E meu avô foi um dos animais aí que foram chamados para a arca, né? E aí ele presenciou aí tudo que Deus fez na vida de Noé e da sua família. Interessante. Mas você sabe por que Noé foi chamado para construir a arca e fazer essa obra de Deus? Então, meu avô me dizia que Noé ele foi escolhido porque ele era um homem justo, reto, íntegro, né? E esses eram os valores aí que permitiu que Noé fosse salvo do dilúvio. Então, peraí, você está querendo dizer que ele foi salvo porque ele era um homem íntegro, que andava sobre a palavra de Deus? É isso? Exatamente. Foi exatamente por isso. Então ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca e aí todos os animais entraram, né? Nossa, que interessante. Obrigado, Tobias. Vou encerrar a aula aqui com eles. Tá bom. Tchau, gente. Então agora a gente viu que o Tobias contou um pouco da história, de como os animais entraram na arca de Noé, como eles sobreviveram ao dilúvio e agora, principalmente na próxima aula, a gente vai ver como que deu essa história pós o dilúvio. O que aconteceu depois que o dilúvio, que as águas baixaram e que os animais desceram e povoaram novamente a terra. O Gabriel voltou. Entra aí, Gabriel. Oi, gente, voltei, hein? Tive que fazer algumas coisinhas aí, mas deu tudo certo. Não, você voltou só pro encerramento da aula. Vamos terminar aula com eles? Vamos lá, gente. Então, vocês ouviram o Murilo aí, o Tobias, e viram o que era a Arca de Noé, o porquê que Deus permitiu que ela fosse construída, né? E quem, né, entrou aí na arca, né, como tataravô aí de Tobias, né? Então, essa aula foi muito importante por isso, pra gente entender que Deus chamou Noé porque ele era um homem íntegro, justo e fiel à sua palavra, temente à sua palavra aí, né? Mas agora tem atividade com a tia Lu. Verdade. Então, fiquem com a atividade da tia Lu e prestem muita atenção, porque essa atividade hoje tá muito boa. Então, tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Fala, galerinha do CID, tudo bem com vocês? Tia Lu por aqui. E hoje nós vimos na lição de hoje a história de Noé. Uau! Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu, construiu a arca e quando chegou o dilúvio, ele, sua família e todos os animais estavam ali, protegidos. E a gente vai fazer uma atividade muito legal. Vem comigo, me acompanha e eu quero que você faça também, tá bom? Vamos lá? Então, galerinha, hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. A gente vai precisar de lápis de cor ou canetinha, daí você escolhe o que você vai usar. Nós vamos precisar de cola, nós vamos precisar de um pregador de roupas, nós vamos precisar de tesoura sem ponta e vamos precisar também do PDF, tá? Então a gente vai fazer aqui a gente vai recortar a arca e vai colar essa parte de Noé, sua família e todos os animais dentro da arca. E toda vez que a gente abrir o pregador, a gente vai ver quem está dentro da arca, tá bom? Tá muito legal essa atividade. Eu vou começar pelo pregador.
Esse pregador, eu já pintei ele de lápis marrom, mas eu confesso que ele ficou muito clarinho. Então a gente pode pegar uma canetinha marrom e fazer no pregador como se fosse os veios da madeira, sabe aquele nozinho que a madeira tem? Você pode fazer, que você vai imitar a madeira. Você faz em toda parte, pra gente imaginar que é uma extensão da arca, esse pregador aqui, ó. Olha que legal. Então a gente já fez por todo o pregador, olha só, ele estava bem apagadinho, deu uma vida para ele. Já ficou mais legal, já parece que faz parte da arca. Aí nós vamos para a parte de recortar. Então eu pintei para dar uma adiantada na nossa atividade. A gente põe um pouquinho da água, não precisa pintar muito. Aí a gente começa a recortar a nossa arca. E aqui, ó, a gente tem uma figura mostrando como vai ficar essa arca pronta, tá? Então você não precisa recortar essa figura, mas é só para você ter uma ideia de como esse desenho vai ficar. Então aqui eu vou fazer o acabamento para ficar bem bonitinho. Olha só que legal. Aqui, ó, nós temos uma linha. No meu desenho não aparece muito porque eu já pintei, mas a gente tem uma linha. Então, nesta linha, bem clarinha, a gente vai recortar, ó. Temos 2 pedaços, a arca foi dividida em 2 partes. Agora, eu vou recortar essa parte aqui, ó. Essa parte, olha só. A gente agora vai dar contorno para toda essa figura. Porque essa parte vai ser colada na parte de dentro da arca, tá? Capricha na pintura em casa, para ficar bem legal a sua atividade, tá bom? Pronto, recortei. Nesse pedaço aqui, ó, colhe aqui, eu vou colocar cola. E vou colocar aqui, ó, na parte de dentro da arca, olha só. Ok? Só que depois a gente vai fechar essa figura, certo? Então, como que a gente vai fazer? Agora a gente precisa, com ela fechada, pra gente ter bastante noção de como vai ficar. Ó, a gente dá uma... segura aqui e a gente aqui, ó, no pregador, a gente põe um pinguinho de cola e a gente precisa colar as 2 partes. Eu preciso colar. Ó, posso avançar um pouquinho com a cola até aqui, olha só. Então, eu preciso colar nesta parte aqui e nesta parte aqui. Porque eu preciso da figura fechada e depois ela vai abrir. Ó, como a gente fez com cola branca, a cola branca ela dá um pouquinho de trabalho mesmo para fixar. Então, a gente segura aqui por um tempinho, com paciência, a gente vai esperando. Vamos ver se já tá funcionando. Ah, já tá funcionando, olha só. Deixa eu pôr as coisas, afastar as coisas aqui. Olha que lindo que ficou a nossa atividade. Então a arca tá fechada, a gente não consegue ver
o que tem dentro, e aí é bom a gente ir fazendo o teste, que a gente vai arrumando, né? A ideia é ela ficar fechada, olha só. E aí quando a gente abre, a gente vê todo mundo que está lá dentro da arca. Noé, sua família e todos os animais. Então, galerinha, olha aqui a nossa atividade como ficou. Eu amei fazer essa atividade com vocês. Até a próxima. Tchau, galera!